fechar os olhos, preparem-se que eu sou agressivo. Por isso, eu vou fazer uma apresentação, tentar ser sucinto e vou ter que fazer algum paralelismo com o meu percurso académico e profissional, porque ele está completamente interligado, e todo o meu percurso de investigação, porque eu atualmente só faço praticamente investigação, e vem mostrar um bocadinho porque é que eu fui fazer um doutoramento em que andei a estudar durante 4 anos métodos de design centrado no utilizador e de onde é que surgiu essa necessidade, não é? Primeiro agradecer o convite. Eu gostei das instalações, eu já ia falar com ela, nem ia apresentar nada. Força! Obrigado pelo convite, por ter nomeado mais uma vez. Isto é só uma brincadeira, é rápido. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Ja, gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps, die man mit den Schnitzen sagt? Isto é mesmo uma provocação. Durante o meu percurso, quando fiz o doutoramento, eu fiz um doutoramento em que envolve, foi em multimédia e educação, mas muito ligado ao desenvolvimento de software. E uma vez li um artigo que associo muito a este vídeo, que é o que é a usabilidade, o que é a utilidade, não é? E às vezes o que é um erro ou uma má utilização de uma tecnologia depende da concepção que nós temos de como usá-la. Então, para mostrar um pouco isso, antes de entrar, que às vezes apropriamos a tecnologia de uma forma que não é a mais correta, mas é aquela que nós conhecemos. Ok? Desculpem. Eu já estou a começar pelas ameaças, não é? Isto era na... Ok. Quem me mandou comprar um Macintosh? Ok. A minha área atualmente, sou traducista, isto foi um dos últimos livros que organizei com a Springer e que tem a ver com a área que eu estudo atualmente, que é investigação qualitativa suportada por software e trabalho com a questão dos métodos mistos, e porque durante muito tempo sempre trabalhei com análise de dados quantitativos, mas na realidade, mesmo nesta área, nem tudo é passível ou possível de ser compreendido só com quantificação. Vocês podem fazer testes automatizados, mas há coisas que têm que compreender em determinados contextos e nem necessitam de uma grande quantidade de dados para compreender se aquele software ou aquela aplicação vai funcionar melhor ou pior. Então é para partilhar um bocadinho essa minha experiência e também ir mostrando de alguma forma, tentar mostrar rapidamente como é que vocês podem fazer uma análise. Falou-se em focus group e eu pergunto, já alguém analisou dados num focus group? Como é que analisam os dados? A análise em si não foi feita por mim, foi pela equipa com que trabalhamos. Não estive muito envolvido. Foi o resultado desse focus group. E eu, por acaso, não costumo valorizar muito. Porque, enfim, mas é a minha opinião. Quantos engenheiros já estão aqui? Engenheiros. Eu fui dar um curso de investigação qualitativa à Escola de Engenharia da Universidade do Minho e a maior parte de professores da Escola de Engenharia, porque eu faço parte dos laboratórios. Um deles é o Laboratório de Inteligência Artificial e Ciências da Computação da Faculdade de Engenharia do Porto. E a primeira pergunta é que, se vocês recolhem dados, têm questões fechadas, escalas de Likert, e têm questões abertas. Eu perguntei o que é que eles faziam com as questões abertas. Eles, nada, porque são opiniões. E as questões fechadas não são opiniões. Não deixam de ser opiniões, só que estão condicionadas por uma escala que tem 5 ou tem 7, dependendo do que querem recolher. Então, a partir daí, tive uma luta terrível em convencer que, afinal, há vida além da análise quantitativa, quando falamos em usabilidade, e atualmente, no termo ainda mais usado, que é o User Experience, em que trabalha-se as emoções ou a relação emocional que o utilizador tem com determinados sistemas. Se falássemos das características de qualidade,
estaríamos a falar nisto. Algumas conseguem-se medir, outras não são tão fáceis de medir. Podíamos estar a definir requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Não vou estar aqui a investir tempo nisto, mas, entretanto, se quiser só... todo o trabalho, mesmo com a ferramenta que eu vos vou mostrar, o que é que nós fazemos de análise de dados qualitativos, também fazemos testes, obviamente, à ferramenta em termos de interação com utilizadores, mas eu vou continuar. Isto foi os métodos que eu estudei no meu rico doutoramento, em que eu tenho um artigo que vale a pena, quem quiser, compreender um bocadinho desde o processo de definição de requisitos até a avaliação sumativa, né? Temos uma parte do processo que é a avaliação formativa. Certamente, se estiver a dizer coisas que já conheçam, façam de conta que estão surpreendidos, okay? É para eu não ficar triste. A avaliação formativa é quando o cozinheiro prova a comida e a sumativa é quando o cliente aprova se a comida é boa ou não. Na realidade, nos elementos de software funciona da mesma forma. Eu estudei algumas situações, quando dei aulas no ISLA, cheguei a aplicar, tentar explorar o card sorting, muitas vezes brainstorming, personas, que é uma coisa muito estranha, que quase cria um avatar de um utilizador e até alguém compreender o mecanismo, como é que eu vou imaginar alguém que define requisitos e alguém que não gosta nada daquele sistema. Então fui estudando estes métodos que estão aqui. Há um artigo que eu posso partilhar depois, se vocês tiverem interesse. Deixe-me só ir aqui rapidamente. Aqui é uma gestora de referências bibliográficas, é mais fácil. Que é este artigo aqui, que tem uma tabela em que diz desde o planeamento... Desculpa. Era só ver se estávamos atentos. Por acaso. Okay. Tá. Olha. Reparem, isto é de 2001. Muitas ferramentas que nós usamos, ou métodos ou técnicas mesmo para a usabilidade, elas nos últimos 20 anos não sofreram grande evolução. Eu uso muitas vezes o System Usability Scale para tomar decisões em fases mais iniciais do projeto. E estas ferramentas aqui, eu fiz o estudo e atualmente há uma que me interessa muito, que é esta aqui, em que tenho de trabalhar com um colega que trabalha com a área do Mental Workload. Nós estamos a tentar medir a carga cognitiva que o utilizador tem numa ferramenta como é aquela que eu vos vou mostrar. Que é uma ferramenta que exige que o utilizador conheça a ferramenta, mas também conheça a metodologia. Então nós tentamos diminuir a curva de aprendizagem no uso da ferramenta para que o utilizador invista esse tempo na aprendizagem de metodologias, que já é uma dor de cabeça só por si. Não é? Pronto, eu posso partilhar isso, se tiver interesse, está disponível. É só... ok. Qualquer coisa. Depois, o que me surgiu, quando eu estava na licenciatura, decidi ser empresário, porque é que os cabelos assim, mas então foi um processo árduo, porque então, durante um período, terminar o curso e a aplicação e desenvolvimento de software, começou-me a surgir alguns problemas nos processos de desenvolvimento. Então pensei nessa altura que seria interessante fazer um doutoramento em que eu fosse estudar desde os métodos tradicionais, métodos ágeis, user-centered design, equipas multidisciplinares, todos esses conceitos para aplicar na empresa, de forma a ter um retorno por parte dos utilizadores relativamente à qualidade do que nós desenvolvimos, mas também que as ferramentas se tornassem viáveis, economicamente viáveis, não é? E nessa altura desenvolvemos na Universidade de Aveiro, com uma equipa multidisciplinar, uma ferramenta que teve o apoio da BP, que foi o sponsor dessa ferramenta e que também nos ajudou, obviamente, a rentabilizar e a investir muito no processo de desenvolvimento. Só continuar. Já está? Já ia dizer que eu dei um bocado aqui. Bom, relativamente à questão de rentabilidade, eu fui o primeiro aluno a fazer doutoramento no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, vindo de uma empresa. Nos primeiros 3 anos sempre fui visto como um extraterrestre, mercenário, qualquer coisa, alguém que não era dali.
ao fim de 3 anos ainda falavam comigo, estás a ver, nós aqui fazemos assim, eu não estava lá a fazer nada. Não é? E os ritmos de trabalho são muito diferentes entre a investigação académica e aquilo que fazemos em termos de empresa. Tá? Então eu trabalhei sempre estas dimensões, as dimensões do tempo, recursos, tarefas, propus um modelo de colaboração, um modelo de colaboração chamado 4C, que é um modelo em que era assente em ferramentas de apoio à coordenação, cooperação e comunicação, trabalho colaborativo. Nesta fase tento ao máximo estudar a investigação colaborativa, que ainda é outro desafio, ainda mais arrojado na minha perspectiva, obviamente. Então nós temos sempre uma preocupação quando obviamente desenvolvemos software. Eu pessoalmente nos projetos que estou envolvido é sempre a caracterização do contexto de uso. Eu tenho que ter sempre atenção aos meus utilizadores, quem é que vai utilizar a ferramenta, em que tarefas é que eles vão realizar. Eu posso fazer alguns testes com tarefas orientadas, mas não é só aí que eu pretendo recolher dados. Atualmente fala-se muito neste tipo de testes, quando eu trabalho com quantitativo e qualitativo, fala-se em triangulação. Dou-vos um exemplo. Eu fiz um workshop de avaliação com um grupo de professores, apliquei um inquérito questionário e no inquérito questionário havia algumas perguntas sobre determinados ecrãs em que o professor deveria ter passado. Nesse workshop de avaliação nenhum professor passou, mas todos avaliaram aquele ecrã como fantástico. Porquê? Porque nós tínhamos o data log, os cliques de onde é que eles passaram e o tempo que ficaram em cada ecrã. Mas avaliaram que aquele ecrã ali foi fantástico, não é? Então a triangulação aqui é importante, porquê? Porque permite minimizar as desvantagens das ferramentas de recolha de dados, posso cruzar com diferentes intervenientes em diferentes momentos e com diferentes técnicas de recolha de dados. Por isso que há o focus group aí, com outro instrumento de recolha de dados, minimiza algum problema do focus group, por exemplo. Nos focus groups muitas vezes há intervenientes que não participam porque ficam intimidados sobre o que os outros dizem. Então isso não é fácil, mas também depende de quem está à frente do focus group. O ambiente de utilização e as aprendizagens. No nosso caso, porque a maior parte das ferramentas que eu utilizo incluem sempre esta dimensão. User-Centered Design. A maior parte dos artigos que eu tenho publicados em revistas internacionais têm a ver com User-Centered Design. Eu, quando fiz o doutoramento, propus uma metodologia que lhe chamei metodologia híbrida de desenvolvimento centrado no utilizador. Eu acredito que o utilizador tem um papel, obviamente, muito ativo na qualidade das ferramentas ou dos softwares que nós desenvolvemos e que disponibilizamos. Então tem aqui as diferentes características. Se forem à norma antes desta, a norma que já foi retirada, e o User Experience não existia. Ou seja, ele tinha só os outros pontos, isto é mais recente, não sei se é 2015, não consigo confirmar, mas quando eu fiz o meu doutoramento terminei em 2012, depois, quando eu fui defender, já estava desatualizado. Reparem o tempo, em 6 meses fiquei com a tese desatualizada por causa destas características, é horrível. Vou mostrar aqui, não sei se... Abordagens tradicionais e User-Centered Design, algumas eu posso confirmar, e também estão muito associadas aos métodos ágeis ou métodos tradicionais, porque elas relacionam-se da forma como eu as envolvo. Uma coisa que consegui no projeto que fiz de doutoramento é que com o envolvimento do utilizador ao longo do processo conseguimos reduzir muito o tempo de manutenção, que era um dos problemas que eu tinha mais receio em termos do software, porque era um produto que ia ser colocado no mercado e que tinha uma versão online que tinha que se fazer manutenção continuamente. Okay. Se depois quiserem, há muita coisa aqui sobre Usability Tools, há muitas ferramentas. Eu normalmente uso o System Usability Scale, depois questões abertas. Para o User Experience há esta ferramenta que é interessante experimentarem. Tem várias formas de interagir e poderíamos continuar aqui com outras ferramentas disponíveis no mercado.
Ok. Só para partilhar, isto foi algumas publicações que eu fui escrevendo ou publicando em revistas sobre esta área, sobre a metodologia híbrida, não era que era o meu menino, na altura a minha menina, então tentei promover ao máximo aquela metodologia, ainda continuo a ver se alguém a usa, através das citações que as bases de dados me dão, se aquilo é citado noutros trabalhos ou não. Depois transportei todo este conhecimento de doutoramento para o desenvolvimento do WebQDA, que é o software de análise qualitativa que funciona na cloud. Mas estão mesmo aqui. E aqui, este... Desculpem. Está aí com delay. Está. Ok. Reparem isto aqui. Parte interessante deste trabalho, normalmente atrevo-me a apresentar software de análise qualitativa em conferências de sistemas de informação. Então fiz um primeiro trabalho sobre a avaliação então, da usabilidade no software de análise qualitativa. Quando apresentei este trabalho, depois teve um convite por parte de uma revista para publicar, eu publiquei aqui que foi fazer uma análise comparativa da versão 2.0 da ferramenta com a versão 3.0, que ela sofreu foi completamente refeito todo o design da ferramenta e também toda a tecnologia. Isto é alguns trabalhos que eu estou a vos mostrar e que é giro ver estes resultados. Agora é interessante ver também se alguém lê mais uma vez. Então aqui, agora eu queria que vocês me dissessem alguma coisa sobre isto. Vocês fazem escalas de Likert, aplicam os testes automáticos, datalog, cliques, monitorizam se o utilizador não está ali quase com vontade de dar um murro no sistema. E depois, se tiverem este tipo de dados, se forem ver, eu tenho aqui um outro artigo em que nós temos a parte de definição de requisitos, em que tomamos decisões com base nestes requisitos, depois temos protótipos de baixa fidelidade, protótipos de elevada fidelidade e temos o produto final. Okay? Em todos eles tem este tipo de recolha de dados. Todos. Protocolos Fincalal, todos eles têm observação. Como é que vocês fazem a observação? Como é que analisam dados que são... O utilizador está a interagir. Como é que fazem esse tipo de recolha? Como é que analisam os dados? Eu não vim aqui só para falar, credo. Então, entrevistas, questões abertas, focos grupos, imagens, vídeos. Provavelmente com as ferramentas que tenho, nem tenho que estar ao pé do utilizador. Posso fazer também, como falou, tracking. Nós temos um projeto da cadeira de rodas ali no laboratório em que teve uma série de prémios que eles ganharam ali no laboratório, em que alguém com paralisia cerebral conduz a cadeira de rodas com o olhar, não é? Por causa dos movimentos. Depois há o controlador de bloquear, porque pode ter movimentos bruscos. Então há uma série de... Como é que fazem isto? Isso vai sempre muito depender um pouco do tipo de projeto, não é? Sim. Por exemplo, dando aqui um exemplo de alguns produtos que desenvolvemos aqui na Alfran, por exemplo, o caso do infotainment é totalmente diferente de estar a testar uma página web ou uma aplicação mobile. Portanto, depende muito, e quando estamos a desenvolver software, muitas vezes, como empresas, a indústria automóvel, por exemplo, ou a indústria aeronáutica, nós já recebemos os requisitos, muitas vezes nós só recebemos, não somos nós que fazemos esses testes. Portanto, esses testes são feitos normalmente ao nível, já são feitos, não é o nosso nível. Mas obviamente que há muitas formas de poder fazê-lo, mesmo a um nível mais rudimentar, e eu acho que isso é um pouco também o espírito do software testers, é que pronto, mais vale fazer qualquer coisinha do que não fazer nada. Sim. E portanto, eu acho que, como estava ali o colega a falar de ir ao café e perguntar, ou na Copa a perguntar, eu acho que conseguem sempre informações importantes e há recolha de informação que é fácil. No caso das páginas web, acho que já há muitas formas de recolher exatamente onde é que a pessoa clicou, que erros é que foram, gravar essas sessões de teste, em vez de gravar um ecrã, ou utilizar uma câmera para gravar um ecrã. Portanto, hoje em dia também para as aplicações móveis, também já há dispositivos que permitem estar agarrados a um telemóvel ou um tablet, e portanto a pessoa poder estar de uma forma mais natural a utilizar sem ser em cima de uma mesa. Sim, um ambiente E natural. portanto tentar
mas conseguia filmar a sessão, portanto, e perceber se existiram erros, se o utilizador se enganou ou se não se enganou, se quando lhe dissemos para fazer aquilo foi aquela opção e não era aquela, devia ter ido à outra. Portanto, obviamente que registar isso e depois analisar essa informação e ver um relatório, perceber a root cause do problema, não é? Final para tomar. São tudo coisas que nós podemos fazer. Às vezes os projetos não se coadunam com essa realidade, às vezes não há budget, às vezes não há tempo para fazer esse tipo de Sim, não dá para aplicar projetos. e, portanto, eu penso que há aqui, na área da usabilidade, o que eu sinto, a nível da indústria de uma forma geral, é que o que nós fazemos aqui muitas vezes, ou é mesmo um cliente que está focado no utilizador, e isso para ele é muito importante, e, portanto, desenvolve esse trabalho, e isso é importante para ele, ou então uma coisa que nós fazemos às vezes numa ótica de best effort. A nossa opinião, quando estamos a fazer, por exemplo, o que nós chamamos de testes visuais, quando estamos às vezes até a comparar os resultados, por exemplo, num website em vários browsers, e fazer os testes de compatibilidade. E, portanto, nós como próprios utilizadores, quando estamos a testar as aplicações, acabamos por dar, às vezes, abrir alguns bugs que estão relacionados com a usabilidade e que não são necessariamente erros E é contínuo, da não é? aplicação. Acaba por ser contínuo. Sim, e portanto acho que cabe-nos a nós estarmos atentos a estas temáticas e nós próprios sermos os utilizadores daquilo que estamos a testar. Os testers, os software testers, os mobile testers acabam por ser quase os primeiros utilizadores das aplicações. Portanto, acho que os developers estão muito biased pelo aquilo que desenvolveram e, portanto, não são de facto o público-alvo ideal. Os testers são os piores utilizadores que os developers podiam ter, porque são aqueles que vão ter normalmente muito mais atenção ao detalhe e perceber aquele botão está ali naquele sítio e não devia estar ali, devia estar noutro. E portanto acho que os software testers representam aquele público-alvo que é, se calhar é uma minoria, mas são aqueles users que são muito chatos. E portanto acho que também tem uma palavra lá. Acho que somos os primeiros utilizadores e temos que reportar, como testers também temos que reportar os problemas que encontramos nas aplicações que estamos a testar. Sim, acho que é transversal, não é? Equipas multidisciplinares, a própria ferramenta, quando desenvolvemos o software durante o doutoramento, envolveu peritos em determinados conteúdos, em determinadas áreas, e depois a maior parte das decisões eram feitas em reuniões de discussão e muitas vezes eram consensuais, porque não estávamos de acordo. Mas só para partilhar, muitas vezes quando eu trabalho com este tipo de dados, ou pretendo analisar este tipo de dados, trabalho com dados não numéricos, não estruturados. E muitas vezes está associado a isto, e por isso é que disse aquilo na parte inicial dos engenheiros, as questões abertas, não é? É que está muito associado a este tipo de análise de dados que podem recolher durante o teste, está muito associado a uma questão que é a subjetividade. Mas mesmo dentro de um contexto subjetivo, é possível vocês serem rigorosos e sistemáticos na análise desses dados e poderem tomar decisões, obviamente, que ajudem no desenvolvimento do projeto. Ok, deixa eu só ver. Tá. Se eu vos mostrasse esta imagem, o que é que elas representam? Uma parede, mais? Quadro. Ninguém está ali num sistema cada um. Já deve ser duas pessoas a correr. Tem uns contrastes que definem uma forma, mas pode ser sujo. Ok, mais? Tem uma parte mais brilhante e uma parte mais fosca. Ou seja, Para o reflexo índice é cá a luz. Sim. Ok. E esta imagem transmite-vos o quê? Transmite-vos alegria ou tristeza? Desculpe. Esta imagem transmite-vos melancolia ou é uma imagem... Ok. Reparem, isto é só para mostrar que por vezes num ambiente altamente subjetivo nós conseguimos encontrar um padrão, não é? Se alguém disser agora que transmite alegria, espero lá fora. Ou seja, muitas vezes o que é que está associado aqui? Associado à subjetividade está a redução do contexto. E quando eu faço uma análise de um tipo de dado, num contexto em que o meu utilizador me dá uma opinião sobre determinada aplicação, determinada fase de desenvolvimento,
eu quando isolo aquilo que eu estou a analisar, que é a expressão, a frase, o sentido que tem para uma determinada, que nós designamos categoria, não é? Quando eu faço esse isolamento, ela pode perder contexto e sentido. Então eu posso, às vezes, tomar decisões sobre uma expressão que foi isolada do seu contexto. Se eu vos mostrasse agora o que é esta imagem. É um placar. Porquê? Porque ter acesso ao contexto. Okay? Então a análise é diferente. Por isso muitas vezes temos que nos afastar, compreender em contexto é que estamos a fazer aquela análise para podermos tomar decisões. Então aqui é um bocadinho isto. Quando eu falo, não há uma abordagem melhor que a outra, as duas, quem conseguir juntar as duas num processo de desenvolvimento de uma aplicação é interessante, mas também como disse o Pedro Costa, reparem que já posso usar Pedro Costa, obviamente que é difícil, pelo menos nós sentimos isto nos projetos que desenvolvemos, tem a ver com os recursos, o tempo também é necessário, mas atualmente já há muitas ferramentas, cada vez há mais ferramentas que nos podem ajudar ao longo desse processo. Então vou acelerar agora. Os dados qualitativos podem ser todos os tipos de dados não numéricos não estruturados, podem retirar a discussão podem ir a uma discussão numa rede social, retirarem tudo e rapidamente correrem um algoritmo e tentarem compreender quais são as expressões que existem ali, se são positivas, se são negativas, se são neutras. Atualmente há uma série de ferramentas chamadas análise de sentimentos. Vocês conseguem, em segundos, medir a polaridade de um sentimento numa discussão que esteja numa rede social e podem fazer isso através de uma API. Análise de sentimentos. Há 18 métodos de análise de sentimentos. Até faz a medição dos emojis e emoticons, aquelas coisinhas todas giras que nós gostamos de enviar para as pessoas e que chegam a um ponto que já chatei. Não é? Dá para fazer isso. Então o que é que... Quanto tempo é que eu tenho? 5 com tolerância de 2. Eu estava a contar os dedos. Ok, 5 minutos. Então nós trabalhamos aqui com terminologias que por vezes é complicado fazer abordagens qualitativas porque necessita, obviamente, que o elemento tenha algumas competências de investigação que não são fáceis de adquirir. Eu dou-vos o meu exemplo. Reparem, no meu primeiro ano de doutoramento, em 2007 ou 2008, alguém veio fazer um workshop sobre uma ferramenta de análise de dados qualitativos e ao final de 3 anos, ao final das 3 horas, eu saí da sala e disse assim, investigação qualitativa até nunca. Porque achei aquilo tão intragável, tão fora Porque naquele momento ainda não tinha base científica para compreender o que estava ali. Então é complicado às vezes incluir estas abordagens. Eu vou continuar aqui. Isto são ferramentas que existem para analisar os qualitativos. Sim, eu vou avançar para os pontos. Eu só deixei aqui os diapositivos, porque depois, se quiserem, eu posso partilhar isso. A ferramenta foi desenvolvida na Universidade de Aveiro. Nós usamos muito a ferramenta para tomar decisões de desenvolvimento ou de melhoria, desde manutenção perfectiva e corretiva da própria ferramenta. E ela foi desenvolvida e atualmente o consórcio tem a ver com a Universidade de Aveiro, o Ludomed e Microio, que explora a ferramenta e desenvolve novas funcionalidades. Aqui só para passar. Isto é um exemplo que nós estamos a trabalhar. Atualmente estamos a trabalhar com modelos de visualização. Se eu quisesse trabalhar, como falou o Pedro Costa há bocado, de card sorting, eu posso trabalhar com a ferramenta com definições de requisitos e de categorias através da mesma, porque ela cria um sistema hierárquico, né? Se for para definir requisitos, por exemplo. Então o que é que vocês trabalham? Se eu recolho dados, focos, grupos, questões abertas, eu tenho uma necessidade de fazer importação de fontes. A seguir tem um processo que é um processo de codificação. O processo de codificação, vocês têm uma parte que é interpretativa, ou seja, se vocês nunca leram sobre usabilidade, experiência do utilizador, é difícil por vezes interpretar se eu não sei o que é usabilidade, quais são os critérios para medir a usabilidade, como é que eu vou codificar se aquela afirmação tem a ver com satisfação subjetiva ou se tem a ver com eficiência ou eficácia. É difícil. Então vocês trabalham aqui um processo de codificação, em que codificam a resposta e depois podem fazer um processo de codificação descritiva. Que, por exemplo, eu quero saber se os participantes daquele focus group têm uma opinião
diferente é que eles têm mais de 30 anos ou menos de 30 anos. Ou se as mulheres têm uma visão sobre a interface, ou uma opinião de interface diferente da dos homens. E podem obter esse tipo de cruzamentos através do questionamento aos dados, em que geram matrizes ou fazem queries de pesquisa de código. Conseguem definir caminhos e afunilar a vossa pesquisa. Aqui tem elementos, são relatórios que são gerados, que nos permite, obviamente, nós passamos, quem testa, quem faz gestão de projetos, continuamente tem que tomar decisões, não é? Se o botão fica à direita ou se fica à esquerda. Não é? Isto é um exemplo de modelos de visualização que estamos a aplicar para tomar estas decisões. Isto é um exemplo de novas funcionalidades que estamos a estudar que têm a ver com a análise de redes sociais. Existem mais ferramentas para analisar redes sociais do que propriamente a análise de dados qualitativos. Existem imensas ferramentas em que vocês podem colocar organizações, atores e fazer esse relacionamento. E depois aqui esta área de análise de sentimentos, que é uma área interessante e que existe uma série de algoritmos que já consegue medir se as expressões são de fúria, agressividade, desgosto ou empatia por aquela ferramenta ou se é o contrário. E que também faz a listagem se a observação daquele meu utilizador é neutra. Afinal, hoje é 27 de fevereiro, não é negativo nem positivo, não sei como é que se ele respondeu hoje é 27 de fevereiro, em princípio o resultado será neutro. Sobre isto nós temos disseminado alguns trabalhos, mas eu vou avançar com isto, não vou estar aqui. O que eu quero vos mostrar agora na prática. Ok. Ainda não é a parte das ameaças, aguardem um pouco. Deixa-me ver se aqui. Eu vou ser breve nesta parte. Ok. Minutos? Dois? Ou seja, em termos de estruturação, quando nós recolhemos dados, nós atualmente estamos a desenvolver uma ferramenta de autoaprendizagem em que o utilizador faz a gestão, ou seja, não tem que frequentar um curso para aprender a utilizar a ferramenta. Como eu disse, uma das grandes barreiras que nós temos aqui é que a ferramenta seja ao máximo intuitiva, mesmo aumentando o número de funcionalidades. Então tentamos sempre trabalhar com desenvolvimento de funcionalidades modulares, que possam ser ativas ou não mediante como fosse um pagamento de uma aplicação. De forma que o utilizador não despenda muita carga cognitiva a aprender a usar a ferramenta. A parte interessante que tem acontecido, a maior parte dos acompanhamentos que eu faço da utilização da ferramenta por parte de investigadores de várias áreas, desde a gestão, economia, tem saúde é a principal área, saúde e educação, mas depois tem engenharia e tecnologia, que é a que menos utiliza, não é? Sempre estou. O que tem acontecido muitas vezes é que surgem com observações em que, por vezes, a decisão a tomar não pode ser feita só pelo programador ou só pelo tester. Por exemplo, nós fizemos um workshop de avaliação e levamos a equipa técnica para dentro da sala para eles verificarem como é que os utilizadores interagem com o sistema. Porque eu normalmente ouço do programador que se o utilizador não acede ao sistema é porque o utilizador é um totó. Ele programou, é fácil que ele consiga, não é? 30 utilizadores não acedem porque são 30 totós. Porque o programador é que fez aquilo bem feito, não é? Então nós levamos a equipa técnica e durante o workshop
o programador estava muito preocupado, o analista, a tirar notas do que um investigador estava a fazer de observações do uso da ferramenta. As notas dele eram do ponto de vista de um problema técnico. Ou seja, quando me aproximei e ouvi que o investigador estava a falar, o problema era metodológico, não tinha nada a ver com a ferramenta. Então as decisões que nós tomamos aqui não podem ser decisões tomadas individualmente, têm que ser decisões tomadas em equipa. Porque do ponto de vista do técnico, aquilo era um problema técnico, mas não era, um problema metodológico. A pessoa não estava a conseguir compreender como aplicar uma técnica, por exemplo, que é a técnica de análise de conteúdo. Era um problema metodológico. Então o que nós fazemos aqui, vocês importam as fontes, eu vou só fazer aqui uma brincadeira, e obviamente que o Pedro Costa nunca mais me vai deixar entrar aqui, mas não faz mal. E então fui buscar o vídeo ao YouTube, está aqui. E tenho que trazer isso para ali, porque há bocado fui fazer a parte a sair. Ok. Por exemplo, se eu tenho aqui um vídeo, e se eu faço um vídeo e filmo ou retiro que estão a aplicar num sistema, se tem um laboratório que estão a aplicar uma experiência, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho o vídeo, mas eu tenho que depois, de alguma forma, segmentar o vídeo naquilo que eu também posso tirar como notas de diário de bordo ou observação. Então, quando eu edito e coloco o vídeo a correr, são 2 minutos. Já foram. My name is Pedro Costa. Right now I'm a technical manager. Ou seja, imaginem que se fosse um utilizador que estivesse a fazer observações sobre determinada aplicação, eu faço este registro e faço o registro manual. Atualmente nós estamos a trabalhar a transcrição automática de vídeo e a transcrição o varrimento de imagem. Porque existem algumas técnicas de análise de dados visuais em que nós estamos a estudar a metodologia para aplicar, para depois eu poder, por exemplo, tenho 500 imagens de um protótipo de uma aplicação web, eu não quero estar a verificar determinado ícone nas 500 imagens se ele sofreu alterações depois de ter aplicado testes de usabilidade de experiência do utilizador. Quero que ele me faça um varrimento, depois vou definir a característica daquele ícone. Então aqui o que eu posso fazer? Posso sempre, obviamente, colocar a descrição, e mais tarde eu preciso disto para quê? Depois de eu gravar isto, posso confirmar novamente, no caso do vídeo, e depois posso aplicar aqui uma série de códigos, uma estrutura de hardware em que eu vou dizer que esta observação aqui tinha a ver com nunca utilizou, ou tinha a ver com a organização da aplicação, ou tinha a ver com o seu contexto, se era objetivo, se era acessível ou não era. Então quando eu faço isto eu codifico, e depois é nesta parte que eu monto toda a minha estrutura de codificação, em que eu crio classificações, em que eu digo que aquela fonte é um vídeo que tem 2 minutos, foi capturada na fase de requisitos, mas o vídeo seguinte já foi na fase de protótipo de baixa fidelidade. E avanço, eu estou-vos a tentar só passar aqui a estas partes, e chego aqui a uma parte em que então tem um resultado que posso colocar ou posso questionar os dados e gera-me uma matriz em que eu cruzo, posso exportar. Atualmente estamos a trabalhar modelos de visualização para que eles possam ser gerados internamente. Ou seja, eu mostrei-vos em 2 minutos aquilo que normalmente demora pelo menos 8 horas a dar informação, que é utilizar. Assim, a minha mensagem da experiência toda que eu sempre tive empresa e sempre fiz o meu percurso académico com a empresa aberta, né? E sempre na área de desenvolvimento de software. Atualmente o meu bebê é este aqui e o outro que está ali, o madeirense. Mas este é o meu bebê, tem uma paixão grande por esta área. É uma área que tem um crescimento enorme em termos de potencialidades e acredito que mais 2, 3 anos iremos ter uma revolução de mecanismos de automação de processos, mesmo de transcrição de entrevistas. Por exemplo, vocês fazem uma entrevista a 20 utilizadores. O Pedro pede-vos os resultados para daqui a um dia. Não fazem. Né? Atualmente não fazem porque têm que transcrever como? Manualmente. Eu tenho que comprar a uma empresa que tem uma pedaleira em que vocês, como tivessem a acelerar, fazem pausa e play e vão transcrevendo. Então já existem formas, já existem 2 sistemas que estão em testes, um da Google e um da Microsoft, para fazer a transcrição automática. Mas eu penso que é preferível fazer a transcrição automática e depois o processo de nós, enquanto utilizadores, validar se a transcrição foi bem feita ou não. Porque a abordagem qualitativa nestas áreas ainda não está muito enraizada
porque no quantitativo eu tenho resultados imediatos, não é? Aqui já começo a ter resultados imediatos, mas não são da forma como uma empresa deseja para tomar decisões. Mas mais 1 ano, 2 anos, isso já muda e já está a mudar. Não? Já acabei. Espera aí, pega. Não acabei nada. Ameaças? Ou questões? Desculpe.